Quanto você pagaria para dar um tapa na cara de uma pessoa? O ator Eduardo Yanez, que é o protagonista da novela Amores Verdadeiros, que acabou de estrear no SBT, teve que pagar muito caro porque ele agrediu um repórter. Mas afinal de contas, o que foi que esse repórter disse para que ele fosse agredido? E olha, foi num evento muito importante, na frente de outros atores. Foi uma situação realmente assim, muito constrangedora. Já vou mostrar aqui o vídeo para vocês. Nesse vídeo eu vou explicar toda a treta e também as consequências que teve. Bom, para começar, o Eduardo Yanez é um ator que fez assim muito sucesso na Televisa. Ele fez Destilando Amor, que foi um fenômeno, que era uma adaptação de Café com Aroma de Mulher. Ele fez também Fuego en la Sangre, que era uma adaptação de Pasión de Gavilanes, uma novela muito famosa lá da Colômbia. E também ele fez aí, a última novela na Televisa foi Amores com Trampas, que foi em 2015. Depois de Amores com Trampas, ele foi para os Estados Unidos, porque lá ele ia gravar um filme. Ele gravou um filme com Fernando Colunga chamado Ladrones. Então ele já se achando assim um grande ator, porque de fato ele era já um ator muito importante no México. Ele queria agora alçar novos voos lá nos Estados Unidos, fazer mais filmes, fazer mais séries ali para Telemundo e tal. Bom, foi para os Estados Unidos e em 2017 aconteceu uma coisa um pouco chata com ele e com seu filho. O filho escreveu numa rede social, poucos dias antes do Dia dos Pais, falando que ele era um pai horrível, que não o apoiava, que ele esteve ausente quando ele precisava. E aí o Eduardo Yanez veio a público dizer que o filho dele o enganou e o roubou. Ou seja, a relação entre pai e filho foi assim cortada. Pouco tempo depois de todo esse barraco entre ele e o filho, inclusive o filho deu entrevista chorando e tal, porque o filho, sem receber mais ajuda financeira dele, começou a trabalhar como Uber de dia e de noite como bartender. Mas ele acabou batendo o carro, precisando comprar outro ou consertando, e para ele poder fazer isso, ele abriu uma vaquinha online. Sim, uma vaquinha dessas que você abre na internet, as pessoas doam o quanto quiserem, porque por ser filho do Eduardo Yanez, ele já era mais ou menos conhecido, algumas pessoas o seguiam. Bom, e muita gente começou a falar mal do Eduardo, porque as pessoas acham que os atores são multimilionários só porque fazem novela. Alguns são. Esse Eduardo, por exemplo, ele ganhou muito dinheiro. Mas da mesma maneira que um artista ganha muito dinheiro, o dinheiro vai muito rápido para manter o padrão de vida, ou porque investe errado. Enfim, N possibilidades de a pessoa ganhar muito dinheiro, mas não ter muito dinheiro sempre. Bom, relações cortadas, ele não ajudou o filho, as pessoas ficaram criticando ele, e eis que pouco tempo depois disso, aconteceu um evento lá nos Estados Unidos, que era a apresentação de um novo serviço de streaming só com produtos de língua espanhola, ou seja, filmes do México, da Argentina, séries também de todos esses países. Todos os atores desse meio que falam espanhol, que estavam lá nos Estados Unidos, foram a esse evento. Teve toda uma produção, um tapete vermelho, então chegou lá Eduardo Yanez, né, e sendo entrevistado por vários repórteres, como todo mundo, e tinha lá o repórter Paco Fuentes, acho que esse era o nome dele, que ele era repórter do programa El Gordo y la Flaca, que é um programa da Univision, uma televisão dos Estados Unidos, mas para o público latino. Bom, vocês já sabem como é repórter, né? Então o repórter perguntou a ele o seguinte: o que é que ele achava do filho dele fazer uma vaquinha para poder conseguir o dinheiro para consertar o carro. E aí o Eduardo Yanez ficou pistola com essa pergunta. E o que aconteceu? Isso daí que vocês vão ver agora. Y ya no me falta respeto. No te falta en ningún momento. ¿Cómo ves? No, está bien. Diga aí nos comentários o que você achou desse tapa. E se você for fã do Eduardo Yanez, defenda ele aí, se é que você acha que ele tem defesa. Eu, na verdade, eu não o defendo, até porque tem aquela coisa, né? Ele podia até ter razão, mas a partir do momento que você parte para agressão, você perde completamente a razão. Tô certo ou tô errado? Essa atriz que presenciou aí o Tabef, ela disse num programa de entrevistas que ao vivo foi muito mais forte do que se vê no vídeo. E olha que no vídeo eu já achei assim bastante impactante. O repórter teve que ir ao hospital, dizendo ele que ficou com um zumbido no ouvido e também com muita dor de cabeça por vários dias. Também teve um leve problema aí no olho, então teve que ir ao hospital ver o que aconteceu lá com o olho dele. Ele mostrou as marcas também numa entrevista.
E todos os produtores latinos que estavam aí nesse evento ficaram pistola com o Eduardo Yanez, porque, claro, o evento era para a estreia do serviço, né, da plataforma, que era tipo Netflix. E o que acontece é que, por conta desse tabef, o assunto acabou sendo o tabef e não a plataforma de streaming. O resultado disso foi catastrófico. O Eduardo Yanez perdeu um monte de trabalho para os quais ele já estava confirmado. O repórter, obviamente, denunciou ele à polícia e lá na Califórnia, a agressão física pode dar até 6 meses de cadeia. Então, qual foi a primeira coisa que o Eduardo fez? Pegou o avião e voltou para o México, que era para ele não correr esse risco. Mas, claro, a demanda ia continuar lá rodando. Então, eles chegaram a um acordo em 2019 e nesse acordo, o que a imprensa publica é que o Eduardo teve que pagar ao Paco Fuentes nada mais nada menos que $270 mil. É muito dinheiro, principalmente para um ator que está ficando muito tempo sem trabalhar, porque, como eu falei, ele perdeu muitos trabalhos, fez uma coisa outra ali, quase como uma participação especial, então ganhando menos, né? Ele tem muitos gastos, ele está realmente numa situação muito complicada, mas o pior é que parece que ele não aprendeu a lição, porque ele voltou a ser bem truculento com o repórter quando o Zé, agora mesmo, não tem nem 3 semanas, foi agora em janeiro. Vou explicar também essa treta. Bom, o que acontece é que ele finalmente conseguiu um papel de protagonista outra vez, não mais na Televisa, porque a Televisa realmente está de saco cheio dele, mas sim na TV Azteca. Ele vai fazer o remake de uma novela chamada Mirada de Mujer, que foi mais ou menos assim como o Pantanal do México, né? A novela de uma emissora secundária que conseguiu roubar a audiência da emissora principal. E nesse remake tem o protagonista maduro, que no caso será ele, e tem o protagonista jovem, que é um homem chamado José Pablo Morín. Eu já assisti uma coisa que ele fez com Nandi Lobos, gostei muito. Saiu uma nota dizendo que esse ator foi tirado da produção porque o Eduardo Yanez teria pedido para que ele não fizesse mais o papel. E por quê? Porque como o outro era muito bonito, o Eduardo achou que ele ia ofuscar. Então queria que colocasse lá um galã, digamos assim, mais normal, para que não lhe ofuscasse totalmente. Bom, não sei se isso é verdade, se isso é mentira. Chega Eduardo Yanez outra vez ali no aeroporto e aí tem vários repórteres. Fotos não, vídeos não. E um dos repórteres pergunta sobre essa nota, né? O que ele tem a dizer sobre isso, se ele desmente. Olha, foi o suficiente para que o Eduardo ficasse outra vez pistola. E aí ele começou a dizer que não ia responder essas coisas, que achava que um absurdo ele perguntar isso. Aí o repórter disse, não, mas eu só estou perguntando se você desmente essa nota. E ele simplesmente meio que deu assim um empurrão no menino, disse que era para ele manter a distância porque ele estava muito próximo, sendo que todos os outros repórteres também estavam ali com o microfone na boca dele e ele não se importou. Ele só se invocou com esse menino que fez essa pergunta. Eu vou deixar a imagem para você ver. Haz tu pinche micrófono por allá. Haz tu pinche micrófono por allá. Tienes que guardar la distancia. Aleja tu micrófono, te lo digo de verdad, ¿eh? Tienes que guardar la distancia. Passado alguns dias depois de ele ter chegado ao México, ele deu uma entrevista via link para El Gordo y la Flaca, o mesmo programa do repórter, e nessa entrevista ele pediu desculpa ao repórter e também a todos os presentes. Aí o Gordo, né, ele é assim chamado apresentador, disse assim para o Eduardo, Eduardo, eu acho muito bom que você tenha a hombridade de pedir perdão ao Paco. E aí o Eduardo, sabe o que foi que disse? Não, senhor. Eu não estou pedindo perdão, eu estou pedindo desculpa. E o Ziel tem diferença tempo. Segundo o dicionário, quando você pede desculpa, você está se desculpando por um erro que você cometeu, porém ocasionado por uma outra coisa. Por exemplo, desculpa por ter chegado atrasado. A culpa foi do trânsito. Então ele quis dizer o seguinte, eu peço desculpa por eu ter lhe batido, porém eu não sou responsável porque foi você que provocou perguntando sobre meu filho. Fofoqueiro. Olha, a vida pública é assim, se você não quer responder, você simplesmente diz que não vai responder. Agora, bater na pessoa, ter um comportamento assim agressivo, né? A entrevista que ele deu lá pro Gordo e la Flaca, ele falou que tinha um problema de ira, que ele estava indo agora num psicólogo, ele assumiu, inclusive em 2009 ele já tinha sido acusado por uma ex-namorada de ser violento.
Ou seja, realmente não tem como defender o Eduardo Yannis e provavelmente ou ele deixa de ser mimado, de se colocar como vítima e assume os seus erros, faz de fato um tratamento e muda o seu comportamento, ou então vai ser muito difícil dele reaviver a sua carreira. Ele está tendo uma nova oportunidade aí com a TV Azteca, né, que é uma TV secundária lá no México. Mas eu acredito que se ele não parar com as polêmicas, talvez essa seja a última oportunidade. Vamos ver aí o que acontece. Lembrando, hein, que aqui no canal já tem um vídeo sobre Amores Verdadeiros. Eu faço uma crítica falando do porquê você deve assistir a essa bomba. Vou deixar o link aí no primeiro comentário. E se inscreva nesse canal, dê o like, porque se eu fizer outros vídeos sobre Amores Verdadeiros, assim tem mais chance do YouTube te notificar, principalmente se você também tocar aí o maledito do sininho. Obrigado por acompanhar o canal e até o vídeo que vem. Acabou, marginal.